Estamos em 1 João, capítulo 3. Vamos fazer a leitura e depois a gente vai comentar, receber aquilo que Deus tem para nós neste sábado. Marcos, por gentileza. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, que matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento,
nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Gente, ai meu Deus, glórias a Deus, né? Peraí, que eu só tô lembrando aqui enquanto o Marcos estava E lendo. você está mutada. Não estamos ouvindo você, Sueli. Tá, desculpa. Peraí, gente, aqui enquanto o Marcos estava lendo, eu quero colocar mais um versículo aqui. Tem alguns microfones abertos, seria importante fechar. Né? É bom fechar para não ficar esse ruído, né? É um versículo em Deuteronômio. Alguém poderia procurar para mim, por gentileza, um versículo em Deuteronômio? Põe aí no Google. Que diz: o Senhor é o único Deus. Bom, então, oi Eli, tudo bem? Que bênção você por aqui. Bom dia. Bom, nós temos esse texto, gente, que só a leitura, né? Se a gente só lesse e fôssemos cada um meditar, a gente já entende tanta coisa aqui e é tão forte esse texto. O apóstolo João, ele começa aqui dizendo que nós somos chamados filhos de Deus. E o versículo 2 diz que ainda não se manifestou o que nós vamos ser. E que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E então é um lugar que nós estamos vivendo nessa terra, onde nós estamos aguardando a manifestação plena de Jesus Cristo, de uma forma assim, completa e definitiva, visível de todas as formas. E a gente está vivendo aqui, buscando, com essa esperança, né? Porque ele fala que todo aquele que tem essa esperança, é de nós vermos essa manifestação e todo o nosso ser realmente ser como ele é. Essa palavra aqui, filhos, né, amados, somos filhos de Deus, nesse texto, nesses 2 primeiros versículos, ela é a palavra teknon, que quer dizer que é filho pequeno, é criança. Então é um filho ainda imaturo. Por isso que ele diz, ainda não somos como ele é. Por quê? Porque ele está falando com pessoas que ainda precisam amadurecer, que ainda precisam ter uma caminhada de crescimento espiritual. E então nós vivemos, a vida que nós estamos vivendo aqui, ela é espiritual. A salvação, ela vem no nosso espírito, para que através de uma vida de santificação a gente vá tendo um comportamento que manifeste essa vida interior, essa vida espiritual. Lá em Romanos capítulo 8 fala muito sobre isso, né? Que nós recebemos o Espírito de Deus e que agora a gente não anda mais guiado pela carne, ou seja, pelas nossas vontades, pelas vontades do homem caído, mas nós agora vivemos pelo Espírito. Então essa vida nossa, a salvação, ela vem no nosso espírito e ela vai tomando conta da nossa vida. Ela vai trazendo a nossa alma para esse comprometimento com a palavra de Deus, com a fé, né? O viver pela fé e uma vida de santificação. Então, esse texto fala aqui do pecado, da impureza, da justiça e da pureza. E aí ele diz, o Marcos leu aqui
tão claramente, né, a leitura do Marcos, que o versículo 6, aquele que permanece nele não vive pecando. Porque quem vive pecando não o conhece. Nós já conhecemos. Mesmo aquelas pessoas, eu sei que alguns aqui ainda estão no início da sua fé, ainda começaram há pouco, outros já andaram um pouquinho, mas ainda não estão com uma maturidade tão assim firmada, tão estabelecida. Outros já têm um pouco mais de experiência com o Senhor, de caminhada com Ele. Mas o fato é que nós não podemos continuar pecando. Quando esse texto fala que aquele que peca é do diabo, vocês viram, gente, isso? Quem peca é do diabo. Não é triste isso? Meu Deus do céu. Quem peca é do diabo. E ele diz que assim, que é fácil identificar quem é filho de Deus e quem não é. Quem peca não é filho. Quem não pratica a justiça e quem não ama seu irmão. São esses dois pontos aqui principais que estão no tema deste capítulo, né? É praticar a justiça e amar o irmão. E lógico, se a gente ama é porque nós estamos praticando a justiça. Vocês lembram que algumas lives anteriores, eu não lembro qual, a gente falou sobre a justiça. O que é a justiça? Lembram disso? Alguém lembra o que significa? Porque a Bíblia fala, né? Vocês têm que ser justos. O justo viverá pela fé. E aí nós entendemos que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Quer dizer, nós somos levados a essa condição de justos para trazer justiça na terra. E justiça quer dizer participante da natureza divina. É ser justo, é ser correto. É ter o tamanho, a forma adequada. Então é praticar a justiça e amar o irmão. Porque se a gente não ama o irmão e não vive nessa prática da justiça, que tem que refletir a natureza de Deus, nós estamos vivendo no pecado. E aqui, gente, no versículo... olha, o versículo 15... Todo o que odeia seu irmão é homicida. Vocês sabiam que odiar o irmão é como se você estivesse assassinando ele? Jesus falou isso também lá no Sermão do Monte. Está lá em Mateus, não me lembro se 5 ou 6 o capítulo, tá? E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Então veja... Aquele que vive habitualmente, que pratica o pecado constantemente. Tem um pastor que eu ouço que ele fala assim: peca, despeca, peca, despeca. Peca, pede perdão. Aí peca de novo, mesmo pecado, pede perdão de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Tem alguma coisa errada. Né? Porque o arrependimento, ele nos leva a começar de novo, mas evitar aquele caminho que me levou a cometer aquilo. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou murmurando muito, reclamando muito, eu estou em pecado. Então, eu me arrependo disso, eu entendo. Aí eu preciso voltar ao ponto zero. Não, a partir de agora, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar. Eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou vigiar as minhas palavras, porque eu não vou mais reclamar. Então você parte do ponto zero. E aí é uma nova caminhada. Agora, se você continua, depois disso, ai Senhor, eu entendi, me perdoa, nananana, mas você volta a viver da mesma forma, significa que você não se arrependeu. E você está escolhendo continuar de forma habitual. É isso que ele está falando. Ele não está falando aqui dos nossos pecados que a gente está sempre cometendo, né, gente? Mas esse sempre tem que ser uma coisa assim: puxa vida, escorreguei aqui, né? Senhor, me perdoa, não vou fazer mais isso. E aí eu vou orar, o que eu preciso fazer para eu não cometer mais esse pecado? Porque,
Gente, o pecado, Jesus já nos libertou de todo pecado. Nós precisamos entender isso. Não está escrito na palavra de Deus. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus. Ele já pagou o preço, então ele já deu libertação, ele já tem uma purificação disponível para nós, para que a gente possa viver uma vida de santidade. Ele nos capacita. Então Jesus já fez isso, está disponível. Qual é a nossa parte? Nós temos sim um esforço, porque a vida de santificação exige esforço. Esforço do quê? Buscar a Deus, ler a palavra, praticar a palavra. Não é o esforço de você ficar fazendo sacrifícios que Deus nem recebe, tá? Mas é o esforço assim de você, não, eu vou priorizar a palavra de Deus, porque essa palavra, ela vai me fortalecer, ela vai me ajudar para que eu não cometa mais esse pecado. Não, eu vou ter uma vida de oração, eu vou levar a sério isso, porque eu não quero mais ir por esse caminho do pecado. Se alguém tiver dúvida sobre isso, pode levantar a mão aí, pode se manifestar, tá bom? Porque não é que a gente nunca mais vai pecar, mas o texto está dizendo aqui de viver habitualmente. Sabe o pecado que é hábito? Sabe a pessoa que mente, ela nem percebe. Quando é hábito. Não é verdade? Aí de repente, você lê um livro, você lê um versículo, você ouve uma mensagem e você se dá conta. Nossa, eu faço isso, eu nem percebia que isso era errado. É um hábito. É desse pecado que ele está falando. Então nós precisamos nos arrepender, começar de novo do ponto zero e seguir a vida no Espírito, guiados pelo Espírito de Deus. Então essa nossa vida, gente, ela é espiritual aqui na Terra. Nós estamos aprendendo a viver uma vida espiritual com Deus. Só que é interessante, porque não tem como a gente manifestar essa vida espiritual se não for através de comportamento, de posicionamento, de palavras. Que nem a Aparecida estava falando, né? De amar os de casa, amar a família. É reflexo dessa minha vida interior. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? É no monte? É indo ao templo? É fazendo alguma coisa? Não, é em espírito e em verdade. Então é através da minha vida interior que eu vou adorar a Deus. Mas essa vida interior, ela se reflete no visível, né? No físico. Então, por quê? Primeiro muda o nosso coração. Por isso que ele diz aqui, olha, nós somos filhos de Deus, quer dizer, somos filhos pequenos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, aqui será o auge da nossa maturidade, semelhantes a Jesus. E esse termo também, filho de Deus, ele se refere ao próprio Cristo como Messias aqui. O próprio Jesus tem esse filho de Deus, não esse aqui, tá, gente? A outra palavra que diz filho maduro. Quando a Bíblia se refere a Jesus Cristo. Então, veja, primeiro ponto, não viver no pecado. Nós não podemos viver no pecado. Se você tem alguma prática, alguma coisa que você percebe, que você já sabe, ou que Deus vai te mostrar, sabe? Por exemplo, orgulho. Às vezes a gente não percebe que a gente está sendo uma pessoa orgulhosa. Às vezes passa desapercebido. Uma pessoa avarenta, arrogante, enfim, né? Qualquer pecado, qualquer prática que você perceber, que Deus te mostrar, ou que você já está sabendo, mas que você ainda não conseguiu vencer, em nome de Jesus, não viva mais nisso. Jesus te dá força, o sacrifício de Cristo, ele dá força dentro de você, para você não praticar mais aquilo. Praticar a justiça, né? Que eu já falei que é ser participante da natureza divina, é fazer o que é correto, é fazer o que tem que ser feito. Às vezes a gente faz tanta coisa, mas não faz aquilo que tem que ser feito. Aí você não vai estar praticando a justiça. E amar os irmãos, que está aqui no versículo 10.
Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Aí ele fala aqui de Caim, né? Que Caim matou Abel por quê? Porque Abel foi justo. Abel praticou a justiça, ele deu a oferta dele, ele vivia nessa natureza divina, então ele era praticante da justiça. E Caim fez aquela oferta de qualquer maneira. Caim não praticou a justiça e ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele preferiu continuar no hábito do pecado e odiando seu irmão, porque ele não praticou a justiça diante de Deus, ele não conseguiu amar o seu irmão. Então, se nós não tivermos essa natureza divina, a gente olha para esse texto aqui, que a gente tem que amar o irmão, e é interessante, porque aqui não fala assim, ó, ame seu irmão se ele te tratar bem, se ele também amar você, se ele te ajudar. Não. Ame seu irmão. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não. Ame seu irmão, só ame. Porque nisso você está mostrando que você é de Deus. Nisso você está caminhando para uma maturidade. Não existe maturidade cristã, maturidade espiritual, maturidade na nossa vida, se nós não amarmos os nossos irmãos. Jesus foi mais longe até, né? Que era para a gente orar pelos nossos inimigos. Como que você vai orar por uma pessoa se você não tiver um pingo de amor no seu coração? Então Jesus ali tá, vamos dizer assim, né? Forçando para que você ame todos. É muito forte, né, gente? Isso daí. Então, nós vivemos essa vida interior. Agora, tem uma coisa que eu achei muito interessante nesse versículo 2, que ele diz assim, olha, não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Veja bem, tudo aquilo que você vê, vê no sentido de fixar o seu olhar. Primeiro, você vê, né, fica com o seu olhar fixo ali. E tudo aquilo diante do qual você se dobra, no sentido de se curvar, de obedecer, de ser guiado por aquilo, aquilo está sendo um Deus para você. E aí você vai se tornar semelhante àquilo. Por que o Senhor enfatiza tanto a adoração, o olhar para Ele? A Bíblia é cheia desses textos, né, que diz, olhe para cima, o meu socorro vem do Senhor. Jesus também fala, Pai, ele olha, Jesus levanta os olhos ao Pai e agradece e ora. Porque para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo, chegarmos a essa maturidade, nós precisamos olhar para Ele e nos curvar diante dele. Quando Deus dá os 10 mandamentos, lá em Êxodo, o capítulo 19, eu acho, 20. Então, Êxodo 20 começa assim, então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que não terás outros deuses? Porque não existe outros deuses. Não existe outro Deus. Quem achou o versículo de Deuteronômio? Que fala que ele é um único Deus. Alguém achou? Bom, depois quem achou, lê lá para mim. Tá no chat, só no comentário. Ah, tá no comentário? Deuteronômio 6.
Deuteronômio 6, 4, isso mesmo, que essa aqui é uma oração, né, gente? É o Shema, que é chamada Shema Israel, quer dizer, ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, veja, a gente fala em outros deuses falsos. Por que são falsos? Porque não são deuses. Porque quem é Deus? É só Ele, é só o Senhor. Não existe outro Deus, só é o único Deus. Ele é o único Criador. Ele é o único que pode dar vida. Ele é o único que cura. Ele é o único que dá provisão pra gente. Ele é o único que dá sabedoria. Não existe outro Deus. Então, quando às vezes a gente fala, os deuses falsos, né? Não, nem são deuses. Porque eles não têm esse poder. Eles não têm poder de salvar. Não tem poder de transformar o nosso interior para que a gente viva essa vida sem pecado, sem viver no pecado. Eles não têm poder. Tudo o que não é o nosso Deus, o único, o Altíssimo, aquele que está no trono, o Criador, o Eterno, não é Deus, Ele é o único. Então, por isso que ele começa aqui no Monte Sinai, trazendo os 10 mandamentos e dizendo, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Porque se vocês adorarem outros deuses, vocês vão se tornar semelhantes a eles. Tudo que a gente se curva diante, tudo que a gente fica olhando muito, você vai se tornar igual àquilo. Sabe assim, quando você tem uma coisa assim que é muito comum, né? Principalmente quando a gente é mais jovem ou criança, assim, a gente fala, fulano é meu ídolo, né? Um artista. E aí, aquela criança, né? Eu vou falar você, porque pode ser que a gente ainda cometa isso, né? E você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Você olha aquela pessoa. Aí você assiste tudo que ela faz lá no Instagram, no YouTube, aonde ela vai fazer um show você vai, você gasta dinheiro, você viaja, você gasta o seu tempo, você vai lá para ver aquela pessoa. Porque ela é seu ídolo. E aí você compra a camiseta da pessoa, você corta o cabelo igual da pessoa. Já viram as novelas como tem esse poder? Daqui a pouco tá todo mundo com o cabelo daquela atriz que tá chamando atenção na novela. Tá todo mundo com o modelito daquela artista que tá fazendo, né, um grande sucesso. Por quê? Porque fica olhando, gasta muito tempo fixando o olhar naquela pessoa. Então o jeito, a aparência, o jeito de ser influencia você e você começa a agir igual. Aí o que aquela pessoa pensa te influencia, o que ela fala te influencia. Por isso que hoje tem os influencers, né? E muitos deles acabam sendo ídolos. Vocês veem como é sutil, gente? E aí a gente acha que não tem problema nenhum, mas eu quero te dizer que tem. Porque a nossa referência é Jesus Cristo. Nós podemos aplaudir, nós podemos, assim, admirar, nós podemos ir, sabe? Você tem aquele cantor que você gosta, você tem uma pessoa que você segue, mas você precisa ter sabedoria e entendimento do que significa você, de repente, estar fazendo tudo que aquela pessoa faz, está se vestindo do jeito dela, está gastando muito seu tempo, perde horas do seu dia seguindo aquela pessoa, olhando tudo que ela faz no dia. Quando você deveria estar buscando Jesus Cristo para fazer tudo que Jesus faz. Quando você deveria estar usando esse dinheiro que você gasta tanto para ter as coisas daquela pessoa, para ir não sei aonde. Sabe? Às vezes até para melhorar a sua vida mesmo, sua casa. Para colaborar de alguma forma para o reino de Deus. Então veja, nada, eu estou falando isso, gente, porque às vezes esse texto de adorar somente a Deus, isso parece uma coisa
assim, muito distante do pessoal se dobrar, falar diante de imagens, né? Não é, gente. Tem muitas coisas que a gente faz, que a gente está criando deuses. Mas a palavra de Deus está dizendo hoje para mim e para você, só Ele é só diante dele que nós precisamos nos curvar. Olha, eu anotei aqui essa questão, né, de ídolos, e aí o Salmo 115:8 traz uma palavra sobre essa questão de você fazer coisas, né, de você ter coisas inanimadas, coisas que não têm vida, que não respiram, e você fazer disso, você se dobrar diante dessas coisas. Diz assim, ó, eu vou até ler um pouquinho antes, tá, gente? Eu vou ler a partir do versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com sua vontade. Os ídolos deles, das nações, né, quer dizer aqui, são de prata e ouro, quer dizer, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, quando você se dobra diante de algo que não tem vida, que não pode falar, não pode ouvir, algo que é feito por mãos de homens, quando você se dobra diante disso, quando você fica olhando para isso, você está adorando aquilo. E isto é pecado, isso se chama idolatria. E o Senhor está dizendo que só Ele é Deus. Ninguém tem poder. E aí ele diz aqui, ó, tornem-se semelhantes a eles. Isso é um princípio da palavra de Deus. Você se torna semelhante àquilo a quem você se curva. Aquilo a quem você está olhando muito. E isso se torna um ídolo para você. Tem pessoas que se anulam a sua identidade, anulam o seu temperamento, anulam o seu gosto, anula tudo aquilo que ele é, porque, sabe, assim, absorve o que o outro é. Então a gente precisa ter cuidado, porque tem muitas coisas que podem estar roubando o nosso coração, roubando a adoração do nosso coração. Isso é uma coisa. O outro ponto, gente, é o dinheiro, né? E aí Jesus falou de forma muito clara em Mateus 6:24. Diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Veja aqui que interessante que quem é nosso Senhor a gente ama. Então, voltando ao exemplo aqui de você ter aí um grande artista que você idolatra, você ama aquela pessoa, é uma coisa desesperada, né? É um amor de alma, né? Não é um amor verdadeiro que procede de Deus, é um amor da sua alma. Então aqui Jesus está dizendo, vai amar a um e odiar a outro. Então o dinheiro, ele também pode ser o nosso Senhor. E isso é uma das coisas que eu particularmente acho bem difícil, mas que nós precisamos vencer todos os dias. Porque o dinheiro é assim, ó. Por exemplo, Deus coloca no seu coração para você fazer algo. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Quem está mandando em você? É Deus ou é o dinheiro? É o dinheiro. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho. Então, você não está indo, eu queria muito ir. Eu queria muito participar, eu queria muito ir lá, mas eu não tenho dinheiro. Su, e a oferta, né? Não posso ofertar porque eu não tenho dinheiro. Oferta na casa do Senhor. Gente, eu não quero aqui assim também, né? Claro que tem situações, tá?
Mas, sim, a oferta, às vezes a gente não dá ali um valor, né, pequeno, mas você gasta, você vai no McDonald's, você gasta R$ 200 com os teus filhos, com os teus sobrinhos. Ah, gente, ela não é. Aí pra você dar, às vezes, sei lá, vou chutar aqui, né, R$ 50 de oferta. Ai, não, é muito, vou dar R$ 5. A gente vai comprar. Bom, não vamos nem falar do supermercado, né? O quanto a gente está gastando. Mas a gente gasta, por quê? Porque é importante. E há coisas supérfluas que a gente gasta. Você vai no cabeleireiro, você gasta, paga o que a pessoa pede para fazer aquele corte, aquelas luzes, né? Não é assim? Quando a gente quer. Né? Muito no cabeleireiro. Eu tô colocando exemplos que são muito palpáveis, né, gente? Entendeu? E ótimo que você possa fazer isso e faça, porque a gente, né, são coisas boas, mas será que não é isso que está guiando a sua vida e você às vezes está deixando de fazer algo para o Senhor? Porque você não está administrando direito isso. Então você gasta um monte de dinheiro com coisas que talvez você poderia equilibrar um pouquinho melhor. Mas na hora de dar uma oferta ali, você fala, eu não tenho dinheiro. Ah, eu queria ir lá naquela conferência, eu sei que vai ser tão bom, naquele encontro com Deus, mas eu não tenho dinheiro. Pode falar. Pastor Eduardo recebeu recentemente um pastor lá da África, em Moçambique, que a gente faz uma colaboração lá com a universidade e tudo mais. E é incrível o espírito dele de doar-se. A vida dele é doação, 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 doação. E ele veio agradecer a gente, né? Mas daí ele citou que o pastor Eduardo, em todos os vilarejos que ele ia, o povo, apesar da pobreza, não deixava, ao ele entrar, de dar um presente para o pastor Eduardo e a esposa dele, Adriana. E daí um dos presentes foi uma cabrita. E eles tiveram que colocar a cabrita dentro do carro, porque a Adriana, ela gostou muito. Bom, fazendo um paralelo para a gente, se essas pessoas não deixam que as pessoas saiam de mãos vazias, eu entendo que quando a gente vai no culto, quando a gente participa do culto, eu me constranjo se eu não levar nada diante do altar. Então, eu preciso oferecer algo assim, sabe? Para colocar diante do altar, para mostrar a gratidão. E a experiência que a gente tem com um coração generoso é que isso, quando você faz com alegria, o retorno que isso tem para nós pode ser até em dinheiro, mas de maneira muito maior do que o dinheiro. E a gente sabe também que Deus nos livra a todo momento de coisas ruins. Essa semana, no trânsito, sabe, Deus me livrou. Eu fui para a praia levar os meus velhos, a minha tia, só pessoas da terceira idade, né? E eu tô chegando também, viu, Eli? Me aguarda aí, viu, Eli? Tá? Eu já fui quando você chegar lá. Eu fui levá-los, sabe? E eu tive um problema no carro depois que eu cheguei. Se eu tivesse tido esse problema no carro durante a viagem, eu não sei o que eu iria fazer. E Deus foi misericordioso e Deus me fez ver
isso que ele deixou eu chegar para depois o carro dar defeito. Eu fiquei muito grato a Deus. Eu tenho certeza que ele colocou a mão sobre mim, sobre a causa que eu tinha desenvolvido, sabe? Então, às vezes a gente tem ciência daquilo que Deus nos guarda e muitas coisas a gente nem tem essa ciência. Amém. É isso, gente. Então, e Paulo fala, né? Tem aquele texto que Paulo fala assim que a igreja sendo tão assim uma igreja financeiramente pobre, que eles acertaram muito, né? E Paulo fala, eu me alegro que você mesmo tem pouco me enviar oferta. Não porque ele precisava, mas porque aquela atitude de ter então colaborar com o ministério dele, eles seriam grandemente abençoados, né? A generosidade. Então, veja, o dinheiro, ele pode estar sendo o seu senhor. E aí cabe, né, diante dessa palavra, uma avaliação. A gente vê como a gente está lidando com essa questão também. E claro que isso eu vejo assim que é uma questão que a gente às vezes não consegue mudar de uma hora para outra, mas você tem que ir caminhando e falar, Senhor, eu não quero mais ser guiado pelo dinheiro. Não pode ser o dinheiro que diz se eu vou visitar uma pessoa ou não. Não pode ser o dinheiro que diz se eu vou ofertar ou não. Tem que ser o Senhor. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos seguir aqui que eu tenho mais um ponto, gente. Preciso acrescentar um medo extremo de ficar na miséria. Um medo extremo. Tenho medo que esse dinheiro acabe. Eu tenho medo que, sabe, não chegue até o final do mês. Eu tenho medo que, antes do final do mês eu fique sem nada. Porque aí você está sendo, o dinheiro está sendo seu senhor e vamos dizer assim, o co-senhor, né, o ajudante, está sendo o medo, né, os dois senhores. Tá? Então, por isso que eu falei, gente, às vezes tem até aqui o que eu coloquei, que as circunstâncias também podem ser o teu senhor. Eu tenho medo. Tá acontecendo o que está acontecendo no Brasil, tá acontecendo o que está acontecendo no governo, você se dobra diante disso, isso está governando você. Quando o governo da nossa vida não é da terra, é do céu. Então, nós temos que desenvolver dentro de nós uma convicção forte de que aconteça o que acontecer, quem me governa, quem governa a minha vida, o meu dinheiro, o meu ministério, a minha família é Deus, não é o governo da terra. Aconteça o que acontecer. Então, quando você fica olhando muito, né, você começa a olhar demais para o que estão fazendo, demais, tá, gente? Tô falando. E você só vê aquilo. Aí você começa a falar daquilo. Aí você começa a agir igual. Aí você começa a viver igual. Você começa a viver naquilo que está sendo liberado pelos homens da terra. Quando a gente tem que olhar para Jesus e viver o que Jesus liberou para nós. Porque a palavra de Deus libera para nós, sabe o quê? Uma vida de bênçãos. E só um parênteses, viver a vida abundante de Jesus não significa que você não vai passar, às vezes, privação em alguma coisa, que você não vai passar pelo deserto. Dentro da vida abundante estão esses momentos, tá? De deserto, de você, às vezes, em alguma área da sua vida, você está passando uma dificuldade. Mas por que a vida é abundante? Simplesmente porque Ele está com você e porque Ele já tem uma vitória para essa situação. Às vezes é um processo de aprendizado que Ele está querendo levar você, que Ele está permitindo, o que Ele mesmo trouxe para você viver, para que você aprenda algumas coisas e você cresça e chegue à maturidade. Então as circunstâncias, a gente não pode se dobrar às circunstâncias. Me impactou muito a vida da Ludmila Feber, eu não sei quem acompanhou os últimos momentos dela, ela até o último momento, ela falava em ser curada. Ela declarava, eu estou curada. Ela estava lá mal, nos últimos minutos de vida ela estava dizendo, eu estou curada. Ela não se dobrou àquela doença. Não importa se ela morreu, mas até o último momento ela viveu por fé. Ela não se dobrou às circunstâncias. Ela creu que o que Jesus fez traz cura para ela. E isso pode dar um
um bug assim na cabeça da gente, mas morreu. Não, gente, mas é além disso. É além disso. O pastor Luiz Hermínio também fala isso. Você tem que, mesmo que você não recebeu ainda a cura, continua. Você não pode desistir de declarar a palavra sobre a sua vida, senão você vai estar se dobrando à circunstância. Então, a vida abundante, Deus já nos deu. E é diante da palavra dele que a gente tem que se curvar. E o último que eu quero colocar aqui é que a gente não pode se dobrar a pessoas. Ai, meu Deus do céu. Olha só o que diz Lucas 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmão e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E o apóstolo Pedro também fala que quando a gente conhece a Jesus, às vezes é o caso de você abandonar a cultura familiar. Não é abandonar a família. Muito pelo contrário, aí é que você tem que estar junto da sua família. Mas em alguns casos você tem que abandonar as práticas que não estão na palavra de Deus, que vão contra a palavra de Deus. E aí a gente tem que abandonar. É isso que Jesus quis dizer aqui, abandonar pai e mãe. Não é que você vai abandonar seu pai, sua mãe. Não é que seu marido está discordando de você e você vai se divorciar. Não é isso, gente. É a prática, né? Então, veja, às vezes é a gente aqui, né? Abandonar mãe, filhos e a própria vida. E aí ele fala assim, você precisa carregar a sua cruz. O que é carregar a cruz? É a gente morrer. Essa é a nossa cruz. Não é uma pessoa, não é o seu marido, não é a sua cruz, a sua esposa não é a sua cruz, o vizinho que está te incomodando não é a sua cruz. Não é. Até mesmo uma doença que às vezes a pessoa passa não é a sua cruz. A cruz é o morrer, o seu eu. Porque se esse eu não morrer, ele vai se tornar o seu ídolo. E aí você vai viver no slogan do nosso tempo, que é: eu tenho o direito de ser feliz. Eu mereço. Esse é o nosso eu exaltado, né? É o nosso eu como ídolo nosso. E vou falar para vocês, é tudo o que o inferno programa, é para que a gente viva em função de nós mesmos. E é muito contraditório, porque Jesus não viveu por ele aqui na terra. Jesus veio justamente para morrer por nós e dar a vida por nós. E aí muitas vezes a gente quer viver para nós, o nosso coração, o que a nossa alma quer. Isso vai me fazer feliz. Engano, porque não vai fazer feliz, não. Tudo que a nossa... vou falar uma verdade, gente. A alma do homem que não tem Jesus, tudo que ela deseja é contrário à palavra de Deus. Por que Davi falava tanto assim? A minha alma te busca. Porque Davi estava sendo dirigido pelo Espírito de Deus. E Davi era uma pessoa que ele adorava o Senhor. Ele vivia para adorar a Deus. A gente vê os Salmos. Ele se curvava diante de Deus. Quando ele pecou, ele se curva diante de Deus, ele clama por misericórdia, ele reconhece. Ele diz: eu não sou nada, eu preciso, não retira de mim o teu Espírito Santo, porque se o Senhor retirar, eu estou perdido. Então, tudo isso, gente, pode ser que a gente esteja se curvando diante de. E aí, nós não vamos ser como ele é. Estar nessa caminhada para quando ele se manifestar, nós sermos como ele é, em plenitude. Nós precisamos começar a viver essa vida de ser quem ele é aqui e agora. Essa vida é uma construção, assim, eu estou caminhando na direção de Jesus. Eu olho para ele e eu vou caminhando. E cada passo que eu dou tem que ser de glória em glória. Tem que ser um passo a mais na minha
aparência, na minha semelhança com quem ele é. Olha, aqui tem eu fiz uma anotação aqui, que essa palavra aqui, gente, quando fala que ser semelhantes a ele, aqui no versículo 2, significa conhecidos, a palavra no grego aqui quer dizer conhecidos pela experiência. Olha que interessante. A experiência é só você vivendo dia a dia. Como que um profissional é experiente? Quando ele tem 20, 30 anos de carreira, né? 10 anos, vamos dizer. Então é depois de um tempo que você está caminhando ali, cada dia, de glória em glória, né? Negando-se a si mesmo, buscando adorar somente o Senhor, se curvar apenas diante dele, praticando a justiça, amando seu irmão, porque Jesus ama e Jesus amou você. E Jesus ama a todos. Então é assim, né? É nessa busca, nessa caminhada que a gente está tendo a experiência até um dia chegarmos a gente ser, né? Nós sermos. Deu um bug aqui na conjugação verbal. Sermos semelhantes a ele. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim que a criação, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E filhos, nesse texto de Romanos, não é a mesma palavra daqui. Aqui quer dizer criança, que ainda está em desenvolvimento. E no texto de Romanos quer dizer filhos maduros. Quer dizer filhos como Jesus Cristo foi. Então a criação, ela está aguardando a manifestação de filhos maduros, de filhos semelhantes a Jesus, de filhos que não se dobram diante de outra coisa que não seja o verdadeiro Deus, o único Deus. De filhos que são capazes de renunciar a si mesmo, de ir para a cruz todos os dias. De filhos que praticam o amor. Paulo diz que Deus derramou amor no nosso coração. Derramou, gente. Não é uma gotinha, né? Ainda que uma gotinha é suficiente. Mas Paulo quis deixar isso tão claro, que nós somos capazes de amar, que Deus derramou. Derramar é encher, né? Aquilo se espalha dentro de nós. O amor de Deus está espalhado dentro de você. Você tem toda a capacidade de amar e de praticar a justiça, porque a sua natureza agora, ela não é mais uma natureza carnal. Você tem uma natureza de Deus, porque você é uma pessoa justa. E por isso você tem condição de viver pela fé. E nós precisamos nos encaixar nesse texto de Romanos 8,19. A natureza está aguardando, a criação está aguardando, o mundo está aguardando que os filhos de Deus maduros, que estão caminhando em amor e em justiça, se manifestem. Porque o mundo precisa ver Jesus. E se nós não estivermos nesse ponto de filhos maduros, a gente não consegue passar a real imagem de quem Jesus é. Amém, gente? Vou pedir para ele fazer uma oração para nós, porque é sempre muito bom ter a presença dela aqui. Então ela vai nos abençoar e, enfim. Pai querido, Paizinho amado, o Senhor tem nos chamado de filhinhos, o Senhor tem visto em nós filhos pequenos, mas o teu coração deseja muito nos ver filhos segundo o nosso modelo, segundo Jesus, filhos completos, e o nosso desejo também é esse. Por isso nos encontramos aqui nessa manhã, para conhecer mais do Senhor, para saber mais da tua vontade, e nós desejamos nos alinhar mais conforme a sua vontade. Nós precisamos de ajuda, Espírito Santo, que a partir desse conhecimento, dessa revelação que o Senhor nos concede nesta manhã, nós precisamos da tua ajuda para sermos praticantes no nosso dia a dia, para que a terra conheça os filhos maduros, para que as pessoas conheçam o reino de Deus na sua plenitude. Nos dá a tua graça, nos dá a tua ajuda. Nós desejamos, tenha liberdade,
de nos lembrar, tem a liberdade de nos exortar, tem a liberdade de mudar o nosso caminho. Porque nós te damos essa liberdade, porque nós desejamos ser mais parecidos contigo. Nos dá uma boa semana, uma semana de vivermos o que nós aprendemos nesta manhã. Nos dá uma semana de vitória com o teu amor, a tua bondade, se manifestando em cuidado de nós, mesmo quando nós não vemos. Nós desejamos viver, Deus, na tua sombra, ser dirigidos pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Vou tirar uma foto. Peraí. Sueli, Oi. o senhor está me queimando para dar um testemunho referência à oferta. Só que eu também tive que cuidar da minha mãe. Eu não sei se eu poderia dar esse testemunho, deve já desligar. Pode sim. Vai tirar a foto primeiro, Aparecida? Posso tirar? Peraí. Olhe para a tela. Pronto, tirei. Pode falar. Então, na verdade, assim, eu tenho 2 testemunhos de oferta. Antes de eu ir para a Igreja Família, eu estava na igreja do missionário R.R. Soares. E o pastor, ali a igreja era ali na Lacerda, e o aluguel ali era muito alto, então o pastor estava passando por algumas dificuldades e ele estava pedindo para a gente fazer oferta para ele conseguir pagar o aluguel da igreja. E o Senhor queimou meu coração, só que naquele primeiro momento eu não senti assim, falei, ele estava pedindo R$100 isso em 2000 e acho que 2007, 2008, então era um valor bem alto, né? E ele falou, pode até dar cheque pré-datado, é só para a gente conseguir pagar o aluguel. E quando quem desse a oferta, ele daria um livro de presente. Aí eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele falou que podia ser cheque pré-datado. Eu olhei na minha bolsa, estava com um talão de cheque. Aí eu olhei e falei, não tenho caneta. Aí uma irmã do meu lado chacoalhou uma caneta assim. Aí eu falei, meu Deus, então eu tenho que fazer. Aí eu obedeci, aquela coisa de obedecer, né? Aí eu fiz o cheque, levei, né? Dei na mão do pastor, ele me deu o livro. E eu cheguei em casa, olha, eu estou até emocionada. Eu cheguei em casa, eu abri o livro, era uma oração sobre finanças. E naquele momento, eu estava passando por um momento financeiro muito difícil, até eu tive que dar um cheque pré-datado, né? Eu não tinha o dinheiro no momento, eu estava reformando a minha casa e eu ia conversar com o pedreiro para parar a reforma. Aí eu abri aquela oração, eu fiz aquela oração, que abri justamente no local que falava sobre finanças. E aí na segunda-feira, isso foi no domingo, aí na segunda-feira o pai do Ives, o pai do meu filho, ele me ligou, eu estava resolvendo um outro problema de uma causa animal que a gente estava envolvido também. Ele me ligou e falou, olha, eu dei R$100 na época. Ele falou, olha, eu estou fazendo um depósito de 10 mil na sua conta, que era a parte da venda de uma casa que ele estava fazendo. Então, olha como assim obedecer o que Deus pede, porque às vezes ele está esperando a nossa atitude para ele liberar aquilo tudo que ele tem no céu. Olha, eu dei 100, recebi 10 mil na época, né? Então, assim, ele estava queimando meu coração para eu dar esse testemunho. Eu tenho um outro também de finanças também, mas também eu vou dar uma outra oportunidade que tiver, tá bom? Amém, Tânia. Obrigada, viu? Por testemunhar. Glória a Deus. Gente, Deus faz além do que a gente pensa, né? Glória a Deus. Tá bom, meus queridos? Su, deixa eu ficar um minutinho com você. Tá. Então tá bom. Beijinhos, ótimo.